Olá pessoal, então voltando aqui ao nosso projeto 30 dicas para fechar a parte de interpretação, vamos à nossa dica de número 6. O que eu tenho para dizer para você? Em relação à questão ainda de interpretação e compreensão de texto, que é o nosso primeiro tópico do nosso edital, certo? E qualquer edital, né, vem sempre lá, interpretação e compreensão de texto. Você já viu a máxima, né, que a gente nunca vai compreender pelo texto inteiro, e sim por determinadas partes do texto. Basta você entender o que eles querem para depois você procurar no texto. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o comando da questão, né? Às vezes eles colocam algumas afirmações com umas palavras difíceis, né? Que você... eu ainda vou parar de falar esse né? Que você acaba colocando dentro do texto uma informação que, se você não souber o significado daquela palavra, a questão não tem validade. Por exemplo, havia uma questão na prova da Polícia Civil que eles colocaram assim: por meio de um texto informativo, o autor do texto refuta que o personagem principal do sequestro relâmpago não era do sexo feminino. Mais ou menos nessa ideia. O que você teria de saber? Primeiro, quais são as perguntas máximas? Saber se o texto é informativo. E a segunda informação é a questão do refutar, gente, que a maioria acha que essa palavra tem carga positiva e ela tem carga negativa. Então, professora, o que eu vou fazer? Você não vai se matar, né? Você vai entender que, se essa questão se repete, eu preciso saber o significado dela, certo? Toda vez que você encontrar o autor do texto refuta, as ideias do texto refutam, a fala de fulano de tal refuta, você vai levar em consideração que refutar, gente, significa não estou dizendo isso. É a mesma coisa de negar aquela afirmação. Então, o autor do texto refuta, é a mesma coisa de dizer o autor do texto não diz isso. E aí você vai conseguir compreender a pergunta dentro da prova. E olha, era incrível, porque o autor lá no texto estava dizendo que o alvo preferencial não eram do sexo feminino, não estava falando isso, estava falando que a decisão era aleatória e quem mais era pego nesse tipo de crime eram os homens. Mas em nenhum momento estava falando que eram as mulheres, então a questão estava certa, o texto era informativo, porque foi um texto publicado por um veículo de comunicação, que foi o R7 Notícias, e a parte de tipologia a gente ainda vai chegar lá com as nossas dicas, tudo bem? Então, se você encontrar o nome refutar, você já sabe como lidar com ele. Sempre pense, o autor do texto não está dizendo isso, as ideias do texto não me levam a compreender isso. Negar, tudo bem? É a melhor palavra para colocar sobre a palavra refutar. Tudo bem, gente? Então, fiquem atentos. Quando eu voltar, eu ainda vou colocar mais 3 palavrinhas que vocês devem ter cuidado com elas. Então, fique aí. Daqui a pouco eu volto com a nossa dica de número 7.